A Igreja de Deus na Terra, parte 2, é a continuação e conclusão do nosso último estudo com o mesmo tema. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 17. Este é um versículo que, de uma forma geral, nós conhecemos muito bem. E diz-nos o seguinte, a Palavra do Senhor. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Da mesma forma encontramos também ainda no livro de Apocalipse, mas agora no capítulo 14 e no versículo 12, outra característica que tem um remanescente. E diz-nos a palavra de Deus o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Encontramos aqui um remanescente e, de acordo com o que colocamos com base na nossa primeira apresentação deste estudo, este texto está a referir-se a um remanescente que leva e segue as mesmas pegadas da Igreja de Deus desde o seu começo, ou seja, as almas fiéis. Agora, neste livro que tem por título Eventos Finais, e na página 43, vamos encontrar uma passagem que se encontra em Testemunhos para Ministros, na página 50. E diz-nos assim: Deus tem na terra uma igreja que está erguendo. Número 1. A lei pisada a pés. Esta igreja está a erguer a lei pisoteada. E número 2. Apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, esta igreja na terra exalta a lei, exalta o Cordeiro e diz: no mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E de seguida vem uma declaração que diz: sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. A que povo está-se a referir aqui a mensageira do Senhor? Como já vimos no nosso estudo anterior, ela está a referir-se às almas fiéis, aos que estão a cumprir os requisitos. É a eles que é dito aqui que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus e também o testemunho de Jesus Cristo. Vamos então agora acompanhar esta igreja que nos menciona o livro de Eventos Finais a partir do início do Adventismo. Podemos ver aqui o ponto número 1 que nos diz o mundo em que começou o Adventismo. O ponto número 2, o grande despertar adventista. O terceiro ponto, o movimento millerita no seu maior apogeu de 1839 a 1844. Depois disto vem o desapontamento. E depois do desapontamento vem o uso da página impressa. Vamos fazer um recordatório para ver e acompanhar esta Igreja de Deus em 2022. Podemos ver aqui neste slide alguns personagens do Adventismo. Estes personagens do Adventismo são os que começaram o movimento adventista no tempo do irmão Guilherme Miller. Começando de cima e da esquerda para a direita, temos então o seguinte: Guilherme Miller e sua esposa Lucy Schmidt Miller, Joshua Imes, Sojourner Trust, Charles Fitch, William Steele, Angelina Grinkle, Joseph Wolff, que é mencionado este no livro do Grande Conflito, Frederick Douglass, Josias Litz, George Storrs, que trouxe este ao Adventismo a crença da não imortalidade da alma, Robert Harmon, o pai de Ellen White, Samuel Snow, José Bates, também conhecido como Capitão Bates, Prudy Bates, esposa do irmão José Bates, Raquel Wux Preston,
Ellen White e Tiago White. Todos estes personagens que estamos a ver aqui eram considerados adventistas. Mas o que é que faltava a muitos deles? Porque todos eram adventistas, mas havia algo que lhe faltava. O que lhe faltava era o sábado. Faltava-lhes a segunda frase da designação do movimento, ou seja, do sétimo dia, ou sábado. Destes personagens, somente a irmã Raquel Preston já guardava o sábado. Contudo, esta irmã guardava o sábado à maneira dos batistas do sétimo dia e não como guardamos nós, os adventistas do sétimo dia. Vemos agora que em 1840 já existiam conferências. Por exemplo, nesta página 37 do livro Portadores de Luz, editado pelas Casas Publicadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, este livro diz-nos o seguinte nesta página. À medida que as ideias de Miller foram sendo mais amplamente divulgadas e aceites por um número crescente de ministros, tornou-se desejável reunir os líderes deste movimento emergente para uma conferência. Então nós vemos que em 1840 já existiam conferências. Em 1840 já haviam pastores. Em 1840 já haviam igrejas estabelecidas. E estas igrejas estavam no movimento millerita. Por isso diz-nos aqui, por conseguinte, The Signs of the Times publicou um anúncio assinado por Miller e outros, convidando a uma conferência geral de crentes do Advento a reunir-se na capela da Rua Chardon, em Boston, a 14 de outubro de 1840. Aqui iriam reunir-se ou congregar-se todos. Aí está a Conferência de Boston, onde chegaram todos os pastores. E vamos ver também, em 1840 até 1844, que haviam reuniões campais. Vejamos o que nos é dito aqui no livro Portadores de Luz e na página 39. Este é um livro completamente histórico denominacional. Nas suas reuniões de acampamento, os milleritas seguiram um esquema do tipo fronteira, previamente desenvolvido pelos metodistas. Às reuniões campais adventistas durante as 3 temporadas de reuniões. O plano habitual era de ter 3 reuniões ao ar livre por dia. Estas eram intercaladas com reuniões sociais e de oração em tendas, erguidas em aproximadamente um semicírculo em torno da área principal de reuniões. Observemos aqui que no tempo dos milleritas existiam reuniões campais em tendas. E diz-nos também aqui que estas reuniões eram reuniões adventistas. Estamos aqui para acompanhar a Igreja de Deus. E neste acompanhamento vamos vendo algumas pautas que foram alteradas no adventismo atual, para vermos então se no adventismo atual existe alguma semelhança com o adventismo original. Podemos ver agora aqui neste slide os primeiros pioneiros adventistas guardadores do sábado. Muitos dos que estavam na primeira ilustração não chegaram a guardar o sábado e outros não o aceitaram. E estes que estamos aqui a observar agora são os primeiros guardadores do sábado no adventismo. Raquel Preston, que já vinha guardando o sábado, o pastor Frederick Wheeler aceitou o sábado devido a um debate em que estava presente a irmã Raquel Preston. O pastor José Bates e a sua esposa Prudy Bates aceitaram o sábado devido a um panfleto que lhe chegou às mãos. Temos depois o irmão Iran Edson, Moses Hull, a família Andrews, Annie Schmidt, Uriah Schmidt, irmão da irmã Annie Schmidt, David Wivet, Flora Cornell e os irmãos Ellen e Tiago White.
Então, fazemos uma pergunta. Estes que vemos aqui compunham ou não a igreja? Sim, estes compunham a igreja do seu tempo. Outra pergunta. Já existiam ou não adventistas do sétimo dia antes de 1863? Claro que sim. Então estes adventistas que estamos aqui a observar são do sétimo dia, porque observavam o sábado. E o que é que lhes fazia constituir uma igreja? A presença de Deus. Era isso o que os fazia constituir uma igreja. Vamos continuar a ler o livro Portadores de Luz, na página 79. Durante os seus primeiros anos, a revista esteve dedicada principalmente a artigos que promoviam as principais doutrinas distintivas da Igreja desenvolvidas nos anos após 1844. Quase 2/3 do que foi publicado nos 2 primeiros volumes tratavam do sábado ou da perpetuidade da lei de Deus. Também se destacaram os artigos sobre a profecia bíblica, especialmente os que se aplicam a eventos dos últimos dias. A doutrina do santuário celestial continuou a receber um tratamento regular, mas em meados da década de 1850, artigos sobre os perigos do espiritismo e a crença na imortalidade natural do homem tornaram-se proeminentes. Reparemos que depois de 1844 começa o movimento para a unidade. Mas o movimento para a unidade começa com, tal como estamos a observar aqui, com as doutrinas peculiares e essenciais. Ou seja, eles começaram a congregar-se e a estudar essas doutrinas distintivas. E essas mesmas doutrinas tornavam-nos unidos. Como já vos disse anteriormente, os ministérios que saíram da organização, muitos deles não querem abordar estes pontos distintos, pois cada um crê naquilo que quer e no que pensa. Congregam-se entre si, mas os pontos principais não os abordam. Ou seja, há um ministério que convida outro a pregar, e este vai pregar e não aborda as doutrinas em que estão em divergência. Contudo, os adventistas do sétimo dia que começaram, a primeira coisa em que se colocaram de acordo foi a referente a quê? Referente às doutrinas. Era aí onde residia a sua unidade. Porque se estão unidos em doutrina, ou seja, se tu vais visitar uma igreja da mesma fé, com a mesma doutrina e com o mesmo pensamento. Infelizmente, alguns irmãos adventistas vêm ter comigo por vezes e desejam colaborar e que eu colabore com eles nos seus ministérios pessoais. Eu terei todo o gosto em colaborar com estes irmãos, mas desde que partilhemos as mesmas doutrinas. Mas infelizmente alguns deles não creem na divindade composta por 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Outros colocam as trombetas e os selos do Apocalipse no futuro. Os 1260, os 1290 e os 1335 dias, que são anos, como sendo literais. Outros têm outras doutrinas também antibíblicas. Outros irmãos adventistas corporativos, por exemplo, teimam em permanecer e levar novas almas para a apóstata corporação adventista onde se prega um falso Cristo, onde existem tradições humanas e mundanas e muitas outras heresias. Agora pergunto-vos, é possível estarmos a trabalhar com pessoas que têm doutrinas diferentes e satânicas? Claro que não, pois de outra forma seríamos ecuménicos, e isso Deus abomina. Contudo, muitas destas pessoas têm uma visão muito estreita do que é servir a Deus e acham que podemos todos trabalhar em harmonia e união desde que não toquemos em pontos divergentes. Que cegueira, meus irmãos! Estamos aqui a observar que nestes primeiros anos
Os adventistas pioneiros dedicaram-se ao estudo especificamente dos 7 pilares da fé adventista. Sobre este tema, pretenderemos também fazer um ou mais estudos. O uso da página impressa. Vemos aqui nestas fotos as primeiras revistas do Adventismo do sétimo dia. E estas primeiras revistas eram Sinais dos Tempos, A Verdade Presente, A Segunda Vinda e o Arauto do Sábado. Estas eram as revistas que eram distribuídas pelos primeiros adventistas do sétimo dia. Encontramos também que Irmã White, em 1854, 10 anos após o desapontamento, ela teve uma visão. E nessa visão o Senhor pediu-lhe que se estabelecesse uma ordem evangélica que foi passada por alto e descuidada. E é a partir daqui que vamos começar a tratar o tema de que se o atual adventismo é ou não a Igreja, tal como a assinalaram os pioneiros adventistas, ou se algo foi mudado. E vejamos o que nos diz aqui esta passagem. Algumas semanas antes, Tiago White tinha começado uma série de artigos na Review sobre o mesmo assunto. Uma abundância de correspondência e as suas viagens convenceram-no de que o rebanho desperto precisava de melhor liderança e organização se quisessem manter a sua fé e expandir o seu testemunho. Um dos primeiros folhetos que o pastor White imprimiu foi Palavras ao Pequeno Rebanho. Este folheto era especificamente para isso. Vejamos o que estava a começar nesta nova organização de ordem evangélica. Os primeiros passos para esta organização da ordem evangélica, vemos aqui que em 1844 haviam pastores, anciãos, diáconos, haviam diaconisas, ou seja, as igrejas estavam ordenadas ou organizadas. Mas o que é necessário ocorrer em 1854, na qual Deus disse à Irmã White que a igreja deveria organizar-se? Tinham que agora estar organizados com uma mesma fé. E um dos primeiros que começaram a chamar foi o pastor Loughborough. Vejamos este testemunho que nos relata este facto, que tem como subtítulo Recrutamento de Pastores. Uma das primeiras pessoas que o casal White encontraram em Waco foi John Loughborough. E a Irmã White fez-lhe esta pergunta: O que estás aqui a fazer, Elias? Perguntou-lhe Ellen 3 vezes. A consternação de Loughborough refletiu-se também no caloroso acolhimento que os adventistas locais deram aos visitantes de leste. Sabem vocês que o pastor Loughborough, por onde havia começado o ministério pastoral, mas devido às necessidades de recursos, ele decidiu deixar o ministério e arranjou outro trabalho. E quando a Irmã White foi visitar a cidade de Waco, encontrou o irmão Loughborough fazendo trabalho secular. E é por isso que a Irmã White fez a pergunta: O que estás aqui a fazer, Elias? Tu deves regressar. E onde ela o encontrou, reparemos que já haviam adventistas que se reuniam em casas e estes se lhe denominavam a Igreja de Deus. Continua a dizer o texto. Com alguma relutância, concordaram em convocar uma reunião para a noite seguinte. Durante este culto, Ellen teve uma visão em que recebeu a mensagem: Voltai para mim, disse o Senhor, e eu voltarei para vós, e curarei as vossas apostasias. Vamos agora entrar neste tema que se intitula Uma organização dentro de outra organização. E aquilo que nós vamos ver aqui é se a atual organização da qual falam que é a Igreja é essa organização bíblica ou é outra organização. Vamos ler agora o texto um pouco longo que se encontra novamente no livro Portadores de Luz, nas páginas 89
1990. Avance para a organização. Como se verificou, a questão da propriedade legal de bens, as igrejas e o escritório da publicadora acabou por levar os observadores do sábado a terem uma organização formal. Uma vez que as congregações locais não eram corporações legais, não podiam possuir a propriedade das casas de culto construídas com as suas contribuições. Estas capelas eram propriedade legal do crente que tinha contribuído para a construção do local. No caso esta pessoa morrer ou apostatar, podiam surgir sérias complicações. Em Cincinnati, quando o proprietário do terreno em que o tabernáculo adventista tinha sido construído se desentendeu com a igreja, transformou a pequena capela numa fábrica de vinagre. Para prevenir dificuldades semelhantes, alguns grupos locais começaram a formar associações legais. Aparentemente, o primeiro destes foi o Grupo Sabatista em Parkville, Michigan. Em maio de 1860, assinaram os termos formais da associação, usando o nome de Igreja de Parkville da Segunda Vinda de Cristo. Vários meses mais tarde, a congregação de Fairfield, em Iowa, seguiu-se, mas chamando-se a si própria a Igreja do Deus Vivo. Se a escolha do nome refletisse a individualidade de cada congregação local, a regra seria a diversidade. Como poderia esta diversidade tender para a unidade de ação ao completar a proclamação das mensagens dos três anjos? O problema de um nome apropriado tornou-se intimamente ligado à ideia de uma organização legal. Durante a primeira metade de 1860, cresceu o debate sobre a organização. Tiago White salientou que, por ser ele o agente geral do escritório da Review, era considerado o proprietário do mesmo. E isto era verdade, embora dezenas de crentes do Maine e do Wisconsin tivessem investido dinheiro nas instalações e no seu equipamento. No entanto, era tanto o temer de alguns de que cada passo legal tomado fosse uma união de Cristo com César, que F. R. Cottrell pôde escrever que aqueles que estavam a investir recursos no escritório estavam a emprestar ao Senhor e que deveriam confiar no Senhor para isso. Aqui encontramos o nome que deve estar ligado com uma organização legal. E encontramos também o porquê de vir ao Adventismo uma organização legal. É-nos mencionado o caso de uma família, como nos diz aqui particularmente, de um irmão que apostatou e transformou a pequena capela, vejam só, numa fábrica de vinagre. E isto aconteceu porquê? Porque a igreja estava no nome dessa pessoa. E então de quem era a igreja, afinal? Era dessa pessoa. Por isso, em estudos anteriores, quando já estávamos a falar sobre a obra de sustento próprio, se bem se lembram, acerca da escola de Madison, esta encontrava-se registada legalmente no nome de várias pessoas, com uma série de ressalvas para que não passasse para os descendentes diretos. A escola de Madison era composta por um comitê administrativo em que várias pessoas tomavam decisões em conjunto. Quando alguns desses membros do comitê administrativo falecesse, o próprio comitê teria que eleger outras pessoas que substituíssem os membros falecidos, a fim de continuarem a trabalhar na mesma obra, mas com o mesmo objetivo. E esta é uma das muitas coisas que atualmente estão mal nas novas escolas de sustento próprio que se estão a levantar. Estatuto jurídico. Após longas discussões, chegou-se a um consenso sobre a organização dos crentes em associações legais, a fim de possuir propriedade e realizar transações que pudessem ser defendidas, mesmo que a organização de uma igreja não pudesse ser alcançada. Depois de aprovar uma resolução recomendada, a organização legal das congregações que estavam a construir edifícios para igrejas ou a fazer planos para o fazer, Bates, como presidente, nomeou um comitê de 3 para trazer
recomendações sobre o escritório da publicadora e um nome para a igreja. Bates, que favorecia a organização, nomeou sagazmente 2 mediadores, Andrews e Wagoner, juntamente com T. J. Butler, um vigoroso opositor da organização e da nomeação da igreja. Desta forma, ele colocou a responsabilidade de sugerir uma linha de ação diretamente sobre os vacilantes. Reparamos aqui que está a efetuar-se uma reunião e que o ponto a ser tratado é a organização. E qual é a organização pela qual eles estão a reunir? Será para a organização eclesiástica ou será para uma organização legal? Logicamente que é para uma organização legal ou jurídica, porque isso é o que já estamos vendo desde trás. Eles estavam-se a reunir para organizar a denominação, não a igreja, mas a denominação legalmente. Porque com denominação eles estavam a ter problemas. E quais eram esses problemas como denominação? Eles estavam a ter problemas legais referentes às propriedades, pois, como já vimos, havia problemas quando as propriedades estavam no nome de uma só pessoa. Por isso, era necessário que as propriedades estivessem no nome de várias pessoas, com um comitê administrativo. Isto nada tem a ver com organização ou ordem eclesiástica. Vejamos o que nos continua a dizer o livro Portadores de Luz, mas agora na página 92, e da forma como é que vai ser constituída esta organização legal. O relatório dos ministros que apareceu na Review em junho de 1861 sugeria 3 níveis de organização: igrejas locais, associações ou conferências distritais ou estatais e, finalmente, uma conferência geral representando e falando por todas as igrejas. Mesmo antes do aparecimento destas recomendações, a Associação de Publicações Adventistas do Sétimo Dia tinha sido formalmente registada. Os organizadores decidiram identificá-la claramente sob o nome de denominacional em vez de Advent Review, como tinha sido inicialmente pretendido. A associação era uma corporação sem fins lucrativos, propriedade de todos os acionistas adventistas que tinham subscrito ações de $10 cada. Cada ação conferia ao seu proprietário um voto que podia ser exercido por um intermediário. Os dirigentes deveriam ser eleitos anualmente. Durante os 20 anos seguintes, até à sua morte em 1881, Tiago White foi presidente e diretor-geral da associação. Reparamos aqui que se está a organizar uma corporação. Diz-nos aqui que a associação era uma corporação sem fins lucrativos, cujos donos eram todos acionistas adventistas que haviam subscrito as ações de $10 cada. E o que fizeram com esta Igreja Adventista do Sétimo Dia? Fizeram dela uma corporação. E cada ano iriam eleger um presidente. Agora, esse presidente iria ser o representante da Igreja Evangélica ou iria ser o representante da organização legal? Da organização legal, como é óbvio. Era o presidente que iria representar a organização legal. Então, se o presidente iria representar o nome da organização legal, então agora Ted Wilson é representante de que organização? Da organização legal, mas não da organização evangélica. É isso que é apenas Ted Wilson agora, representante de uma organização legal, mas não representante da organização ou ordem evangélica. Mas nós damos-nos conta como no atual Adventismo do Sétimo Dia querem fazer que Ted Wilson é o representante da Igreja e que ele nos representa como Adventistas do Sétimo Dia.
O povo adventista tem uma noção atualmente completamente equivocada sobre este assunto. Este assunto tem sido deliberadamente deturpado por uma liderança apóstata que se pretende fazer passar como sendo a voz de Deus nesta terra. Contudo, os ministérios de sustento próprio historicistas estão revelando este grande engano e dando informação para que os irmãos possam compreender a história da Igreja Adventista, as suas origens e como se foi desenvolvendo no tempo a organização legal. Assim, podemos compreender de uma forma muito mais ampla como poderia ser a organização em si mesma, ou o funcionamento da Igreja, e que nos leva a colocar o nosso olhar em Cristo, que é o nosso único representante, diretor e cabeça da Igreja de Deus, e não os homens. Neste texto também encontramos que esta organização no início tinha 3 níveis: igrejas locais, associações ou conferências e, finalmente, uma conferência geral. Estas igrejas locais, estas conferências ou associações estavam a ser convertidas numa corporação. Por isso agora é-nos dito que se tu sais de uma igreja local, deixas de ser parte da igreja. E é daí de onde veio o pensamento que se tu sais da corporação, que se tu deixas essa chamada, entre aspas, igreja, deixas de ser adventista do 7º dia. Porquê? Porque agora eles são uma corporação. É como se fossem uma empresa, uma companhia. Quando é que os adventistas se tornaram uma corporação? Em que ano? Em 1863. Agora faço-te uma pergunta. Antes de 1863, existia a organização evangélica? Claro que sim. Guilherme Miller era um pastor. Tiago White também era um pastor. Quem era o pai de Ellen White? Era um ancião de igreja. Também haviam diáconos, haviam diaconisas. Então já existia a ordem ou a organização evangélica antes de 1863. Em 1863, o que se vai instituir é agora uma instituição legal. E por qual destas 2 organizações vem Deus? Das que temos aqui neste slide. Pela primeira, pela organização celestial. É por isso que na organização evangélica, ordenada pela Bíblia, não existem presidentes, não existem vice-presidentes. E porquê? Porque aí quem é a cabeça é Cristo, não o homem. Vemos agora, por estas 2 organizações, que Deus vem pela celestial. Deus vem pelas almas sinceras, tal como estudámos no nosso último estudo. Deus vem pela igreja que alcançou o caráter de Deus, a que está sem mancha, a que está sem ruga, a que foi limpa no sangue do Cordeiro. É por essa que Ele vem. Esta organização legal, tal como encontramos aqui ao nosso lado direito, necessita ter um representante. E é por isso que nós podemos ver até do Wilson envolvido com as Nações Unidas, porque ele vai como representante legal da Corporação Adventista. E se vocês se derem conta, isto vai ainda mais longe, porque na Corporação Adventista, ao colocar-se um presidente, eles estão a fazê-lo como representante da Igreja e como representante também legal. E onde é que existem estas 2 representações num só homem? Na Igreja Católica Romana. A atual instituição adventista segue exatamente os passos hierárquicos do papado, tal como já tínhamos visto no nosso estudo anterior e confirmado por eruditos adventistas corporativos. Ou seja, alterar o adventismo para o catolicismo puro. Vimos que em 1861, quando o pastor Tiago White levou este assunto à Igreja, e agora vamos ver estes textos contidos na Review and Herald. No nosso lado esquerdo temos o texto tal como está em inglês e no nosso lado direito temos a tradução que fizemos para o português. Este documento
tem a data de 17 de maio de 1860. Vejamos como se manejava isto no princípio. É fundamental pedirmos sempre a ajuda do Espírito Santo para que possamos discernir entre a verdade e o erro. Recordemos que existia um problema acerca das propriedades que estavam em nome de uma só pessoa, e essa única pessoa podia ficar com a propriedade quando ela quisesse, e até se apostatasse poderia decidir o que fazer com essa propriedade. Diz-nos aqui este texto: nenhuma concessão, transmissão, projeto ou arrendamento de qualquer bem imóvel, dedicado ou apropriado para os propósitos, ou que pareça destinar-se a ser gerido ou controlado por qualquer congregação ou sociedade, ou qualquer oficial ou respectivos oficiais, na sua qualidade oficial, conferirão qualquer direito, título ou interesse a qualquer pessoa ou pessoas a quem tal concessão, transmissão, projeto ou arrendamento possa ser feito, a menos que o mesmo seja feito a uma congregação organizada ao abrigo de algum estatuto deste Estado. De que organização está a falar este texto? Organização evangélica ou organização legal? Da organização legal. E sob quem vai estar esta organização dentro de uma outra organização? Das leis do Estado, que neste caso se refere ao Estado do Michigan. Ou, como diz aqui o texto, ao abrigo das disposições do presente ato, ou ao abrigo de algum ato posteriormente aprovado que modifique ou altere o mesmo. Sabem vocês porque é que a irmã White escolheu Nashville, no estado do Tennessee, para edificar lá a escola de Madison? Porque em Nashville, Tennessee, tinham aberto uma janela no estado onde eles podiam registar a propriedade sem necessidade de apresentarem crenças religiosas. Interessante, não é? Continuemos a ver o que nos diz este artigo. Será lícito qualquer número de pessoas maiores de idade, não inferior a 5 anos, que desejem entrar numa igreja, congregação ou sociedade religiosa, que devem assinar estatutos para esse fim, reunir-se no local que escolherem e, por uma pluralidade de votos por escrutínio, eleger qualquer número de pessoas discretas, sendo leigos, não menos de 3, nem mais de 9 em número, como administradores, para tomar a seu cargo os bens pertencentes a e tratar de todos os assuntos relativos aos vínculos temporais de tal igreja, congregação ou sociedade religiosa. Então vemos aqui por este texto que as propriedades deviam estar no nome de vários irmãos. Então as escolas de Madison, em nome de quem devem se encontrar? De vários. Hoje em dia existem vários ministérios que põem até o nome da escola de Madison, mas devem estar em quê? Em nome de várias pessoas e não só de uma. Porque se está no nome de uma só pessoa, fica sujeito aos interesses pessoais dessa própria pessoa. E se essa pessoa se apostata, como já vimos anteriormente, pode fazer dessas propriedades aquilo que lhes interessa, para fins completamente ilícitos. Ou então, mesmo que se essa pessoa não apostatar, mas que venha a falecer, para quem fica esses bens? Para os herdeiros. E os herdeiros, muitas vezes, na maioria, são pessoas incrédulas. Continuemos a ler este documento. Alguns podem ficar surpreendidos com a ideia de assinar artigos. A lei não nos exige adotar um credo humano sob nenhuma circunstância. De acordo com esta frase, de quem é que se está aqui a falar? Da Igreja de acordo com a ordem evangélica ou da Igreja ou corporação legal? Aqui está a falar-nos da Igreja de Deus. A Igreja de Deus está a dizer que não devemos assinar artigos de fé, crenças fundamentais, como hoje em dia lhes chamam também, as 28 crenças, credos de fé. Não devemos dar as nossas crenças ao Estado. Se pudesse haver uma organização que cumprisse a lei da terra para que pudéssemos deter legalmente a propriedade da Igreja sem comprometer a verdade de Deus, então, para podermos ter uma propriedade e defender essa propriedade, podemos comprometer a verdade de Deus? De forma alguma.
Não se pode. Mas o que fez a Igreja Adventista, a corporação, porque ela não é mais do que uma corporação, como já lemos, uma corporação sem fins lucrativos, foi isso o que fez a corporação adventista. Comprometeu-se com a verdade, comprometeu a verdade de Deus com o Estado. Em todos os países, a corporação adventista comprometeu a verdade. E como corporação, colocou uma mordaça para não poder falar, por se ter unido ao Estado, para quê? A fim de receber benefícios financeiros. Continuemos a ver o documento. Proponho então que seja escolhida uma comissão para tratar dos assuntos financeiros do escritório e para manter os bens na administração para os fins especificados. É tão fácil pedir ao legislador que incorpore uma associação empresarial como é pedir-lhe que incorporem uma igreja. E ao fazê-lo, faremos uma distinção adequada entre a igreja e uma associação empresarial legalmente constituída. O objetivo será assim alcançado sem o risco de estar ligado ilegalmente ao Estado e de se apoiar em qualquer braço de processo de ação, excepto o braço do nosso amado. Espero que considereis que existe uma grande diferença entre usufruir dos privilégios que o Estado nos concede como cidadãos ou como associações empresariais de cidadãos, meramente, e reivindicar a sua proteção como igreja. Vejamos bem o que está aqui a dizer este texto dos pioneiros adventistas. Então é fácil pedir ao legislador que incorpore uma associação empresarial. Esta associação empresarial, o que é que deve ter? Um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, um advogado de defesa legal, estatutos ou leis ou normas legislativas para legislar essa empresa. Qualquer um de nós poderia fundar uma igreja legal, unindo-se ao Estado para ser reconhecida. Mas ao fazermos isso, estaríamos a trair a verdade bíblica, porque a Igreja de Deus nunca pode estar unida com o Estado. E a palavra de Deus diz-nos que quando uma igreja se une ao Estado, forma uma besta. Por isso Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então podemos perguntar: isto que estamos a ver aqui é a Igreja de Deus? Jamais. Jamais pode ser a Igreja de Deus. Vamos ler uma outra parte do documento, agora na Review and Herald, de 9 de outubro de 1860. Para ser legalizada como uma igreja, é necessário, se bem entendi, para igrejas individuais organizadas, o mais próximo possível da ordem no Novo Testamento como a que alcançamos, voltar a reorganizar-se. Há uma distinção marcada entre a organização da Igreja, necessária ao culto público, e o ministério das ordenanças da Igreja, e essa organização necessária para manter a propriedade da Igreja legalmente. O nosso querido irmão White reconheceu esta distinção no Bom Samaritano número 4. Uma destas organizações é bíblica, e não digo que a outra seja antibíblica, mas a meu ver não é bíblica, ou seja, não é reconhecida nas Escrituras. Creio que devemos temer uma organização como uma igreja que não tem nenhum mandado das Escrituras, enquanto que temos a Bíblia e só a Bíblia como regra da nossa fé e prática. Como a igreja primitiva se casou ilegalmente com governos terrestres, mas por pouco e quase imperceptível afastamento do padrão divino. Analisando esta passagem, vemos que eles estavam organizados de que forma? Com a forma de organização eclesiástica bíblica. O texto fala aqui de voltar a organizar-se e diz-nos também que há uma grande distinção entre a organização da Igreja necessária ao culto público e o ministério das ordenanças da Igreja. E essa organização é necessária para manter a propriedade da Igreja legalmente. Então, quantas organizações temos aqui? 2. Existem aqui 2 organizações.
a organização bíblica e a organização legal. Mas não nos esqueçamos que o texto diz que há uma distinção marcada entre estas duas organizações. Ou seja, uma marcada diferença entre a organização bíblica e a organização legal. Como vemos, mais uma vez dizemos, são duas organizações independentes uma da outra. Depois vemos que se menciona na publicação do Bom Samaritano, onde Tiago White está a fazer esta diferença. E diz-nos que uma destas organizações é bíblica, que é a primeira que nós vimos no diagrama. Esta primeira é bíblica. A outra, vamos reler o documento, que diz: e não digo que a outra seja antibíblica, mas a meu ver não é bíblica, ou seja, não é reconhecida nas Escrituras. Por que é que a organização legal não é reconhecida nas Escrituras? Por exemplo, na organização celestial de ordem evangélica e segunda bíblica, nesta não existem advogados, não existe um representante legal, não existe um representante do Estado, não se fazem investimentos. Em contrapartida, na organização legal, há presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, advogados. Existe um corpo legal. Por isso existem duas organizações. Uma organização evangélica que atualmente, no atual adventismo, foi engolida pela organização legal. Esta organização legal é agora a que manda dentro do adventismo para com a organização evangélica, porque a organização legal é aquela agora que coloca os pastores e que agora já não se chamam de pastores, agora chamam-se de licenciados em teologia. Reparem como os termos se têm vindo a alterar subtilmente. A Igreja Católica fez exatamente o mesmo há muitas centenas de anos com a organização evangélica. Ou seja, foi engolida pela organização legal e pela organização monárquica papal. Hoje vemos a mesma situação no moderno adventismo. Vejamos o que nos continuam a dizer estes documentos. Suponhamos que uma igreja que já é organizada de acordo com o Evangelho deve reorganizar-se com o propósito de possuir propriedade legal? Claro que não abandonariam a sua organização para outra. Então teriam duas organizações distintas. Quais destas organizações é a Igreja? Penso que todos devemos responder. A primeira. Então uma pessoa pode pertencer à Igreja e não pertencer à organização que mantém legalmente essa propriedade? Se todos têm a liberdade de o fazer, então a organização corporativa não é a Igreja, embora todos os seus membros pertençam à Igreja, mas é uma associação separada e não há necessidade de uma 10ª parte da Igreja ser membro da mesma. Mas se a organização corporativa é a Igreja e ninguém pode ser membro da Igreja e permanecer desligado dela, então espero que se veja que a Igreja mudou a sua organização bíblica para uma que não é bíblica, ou pelo menos deu uma preferência a esta última, fazendo com que os seus membros dependam de uma organização legal. Este texto é muito claro. É-nos feito logo uma pergunta no início, que se uma igreja que já esteja organizada de acordo com o Evangelho, ou seja, de acordo com a ordem evangélica, se deve organizar-se com o propósito de possuir propriedade legal. Ou seja, esta igreja já tem pastor, anciãos, diáconos, diaconisas, dorcas, já está organizada de acordo com a organização apostólica. E a pergunta é: deveria voltar a organizar-se com o propósito de possuir propriedade legalmente? Ou seja, essa organização bíblica deve ser abandonada para se adotar uma nova organização? Certamente que não abandonariam a sua organização de acordo com o Evangelho por outra organização legal. Ou seja, não se deve deixar a primeira para substituí-la pela segunda. Então eles teriam duas organizações distintas. Mas o que é que têm atualmente os adventistas do sétimo dia? Quantas organizações
atualmente têm os adventistas corporativos? Duas: a eclesiástica e a legal. E diz-nos aqui, qual destas organizações é a Igreja? A resposta está aqui bem clara. A primeira, a eclesiástica. E de seguida diz, uma pessoa pode pertencer à Igreja e não pertencer à organização que mantém legalmente essa propriedade? Claro que sim. Então fazemos a seguinte pergunta. Podes tu pertencer à Igreja de Deus, apesar de não estares na organização legal? Claro que sim, porque são duas organizações distintas. Mas o que é que está a fazer atualmente a organização adventista, a corporação adventista? Entregam-te um certificado com o teu nome, com a tua direção, com a tua profissão, com o teu número fiscal, certamente com o salário que tu recebes, etc, etc. E pedem tudo isso como requisito para que te batizem. Tens que preencher todo esse formulário e com isto és registado num banco de dados. E porquê? Porque estás a entrar como um membro de uma corporação onde eles têm que dar contas ao Estado. Muitos dos nossos irmãos não se dão conta disto, que estão a entrar para uma empresa. Estão a ser como sócios dessa empresa. Tornou-se, ou seja, a Igreja Adventista tornou-se neste momento o quê? Um negócio, uma empresa, uma corporação. E agora, como empresa que são, podem até efetuar empréstimos aos membros da Igreja ou aos membros da corporação. Agora tu, como membro desta corporação, tens direitos referentes à corporação. És como um sócio. Por isso, se tu lhes pedires um empréstimo, eles até te podem conceder. E esse empréstimo o concedem em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque foi com esse nome que registaram essa empresa ou essa corporação. Tornaram-na uma marca registada. Lamentavelmente decidiram colocar à corporação precisamente o nome da Igreja. Isto é uma blasfémia. Isto é um tremendo engano. O texto continua a dizer, se todos têm a liberdade de o fazer, então a organização corporativa não é a Igreja, embora todos os seus membros pertençam à Igreja. Mas é uma associação separada e não há necessidade de uma 10ª parte da Igreja ser membro da mesma. Ou seja, não há necessidade de que tu estejas registado na corporação para seres da Igreja de Deus. Não há necessidade disso. Mas se a organização corporativa é a Igreja e ninguém pode ser membro da Igreja e permanecer desligado dela, então espero que se veja que a Igreja mudou a sua organização bíblica para uma que não é bíblica. Estamos a dar-nos conta do que é que está aqui escrito? Quando te sujeitas a uma organização legal, estás a sujeitar-te à Igreja de Deus? Não! Apenas estás a sujeitar-te à organização corporativa, a um grupo de homens de uma corporação, de uma empresa. Vejamos o que nos continua a dizer aqui. No que diz respeito às casas de reunião, cada igreja que constrói uma pode, sem dúvida, encontrar uma forma de a manter legalmente sem entrar em qualquer organização não bíblica. Não seria justo a igreja em geral de tê-las todas. Elas são justamente propriedade daqueles que as constroem. Para ilustrar o que quer dizer, suponhamos que uma congregação metodista, tendo uma casa que construíram com os seus próprios meios, deveria abraçar a verdade presente. Isto separá-los-ia daquela igreja como um corpo, e a casa que construíram deixaria de ser sua, mas seria mantida pelo grande corpo chamado a Igreja Episcopal Metodista. Isto não é justo. Portanto, aqueles que construíram tais casas devem escolher a sua própria maneira de mantê-las, preferindo sempre perdê-las totalmente do que sacrificar a sua organização bíblica
como uma igreja de Jesus Cristo. Isto é tremendo o que nos é dito aqui. Não seria justo a igreja em geral detê-las todas. Agora vocês vão entender um pouco porque fizeram tanta guerra à escola de Madison. A escola de Madison estava em nome da corporação ou estava em nome de um grupo de irmãos? De um grupo de irmãos. De acordo com esta passagem, suponhamos que uma congregação metodista, tendo uma casa que construíram com os seus próprios meios, deveria abraçar a verdade presente. Isso separá-los-ia daquela igreja como um corpo, e a casa que construíam deixaria de ser sua, mas seria mantida pelo grande corpo chamado Igreja Episcopal Metodista. Por isso, quando foi levantada a obra do sustento próprio, a irmã White disse que a propriedade da escola de Madison nunca deveria ser entregue à corporação. E disse também que não é pecado, que não é ir contra a Igreja de Deus, que um grupo de irmãos decidam ter um lugar onde adorar com os seus próprios recursos. Contudo, o que é ensinado hoje aos adventistas? Que tudo pertence à organização. E quantos casos não existem em que a corporação se colocou em problemas legais pelas propriedades? Muitas vezes. Diz-nos aqui, isto não é justo. Portanto, aqueles que construíram tais casas devem escolher a sua própria maneira de mantê-las. E como? Através dos membros da igreja. E o que é feito atualmente? Tudo é centralizado na Conferência Geral. Tudo é deles. Abarcaram-se com tudo. Atualmente, existem casos em que um grupo de irmãos adventistas quer abrir uma sala de culto e não tem dinheiro para construir. A conferência, por vezes, ou a união ou a associação, dá-lhes o dinheiro para o terreno e para a construção, mas sob condições. Ou seja, terão que saldar todo o empréstimo que lhes fizeram. Mas depois da dívida estar saldada, a propriedade nunca pertence aos irmãos que pagaram o empréstimo. Fica sempre a propriedade em nome da associação, da missão, da união corporativa. Será que isto pode ser a Igreja de Deus? Jamais! Isto nunca pode ser a Igreja de Deus. A Igreja, como já lemos no estudo anterior e ressaltamos sempre, são as almas fiéis. Enquanto aspiramos aos benefícios da lei da terra, devemos também zelar pela lei do céu. Se pudermos ter uma organização como a reconhecida no Novo Testamento e ainda ter a proteção da lei da terra, tudo muito bem. Mas vejamos primeiro que não vamos contra a lei do céu. Perante esta passagem, o que aqui vimos? Como é que está registada a corporação adventista atual no céu? Como uma igreja apóstata, como uma igreja que rouba, como uma igreja que faz negócios, como uma empresa. Por isso a corporação nunca será a Igreja de Deus. Diz-nos aqui o seguinte o irmão Andrews: deve a igreja organizar-se de modo a possuir propriedades? Vejamos então o que nos diz a seguir o irmão White. Chamo a atenção para os seguintes pontos. Alguns pensam que, se nos organizarmos para sermos donos das nossas casas de oração, devemos ter um credo. Penso que o irmão Logorow tem razão. Não há necessidade de termos artigos de fé, mas se uma sociedade for formada para mantermos as nossas casas de reunião, etc., é claro que temos de ter alguns artigos da associação, mas estes não serão artigos da nossa fé religiosa como um corpo. Vejamos agora o que nos diz esta passagem da Mensageira do Senhor. Devemos ser salvos como indivíduos, e no dia da prova seremos capazes de discernir entre aquele que serve a Deus e o que não o serve.
somos salvos como crentes individuais no Senhor Jesus Cristo. Perante mais esta passagem, faço-te a pergunta: para te salvares, tens que estar dentro de uma corporação? Claro que não. Tens é que estar na Igreja de Cristo, onde se encontram as almas fiéis e onde se manifesta a presença do Senhor. É aí onde tens que estar. E também já estudámos, para que fazermos parte da Igreja de Deus, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, tu não necessitas de uma corporação, não. Podemos até dizermos mais. Estarmos na atual corporação adventista é voltarmos as costas à verdade. É estarmos no local de apostasia. É estarmos no lugar onde Cristo foi rejeitado. Vejamos outra passagem da serva do Senhor. O facto de termos o nome nos livros da Igreja não nos assegura a entrada no reino do céu. Contudo, o que é que nos é dito hoje na corporação adventista quando o teu nome é arriscado nos livros do registro da Igreja? Que estás perdido, que fora da organização não há salvação. É exatamente o mesmo que diz a Igreja Católica Romana. Cristo ensinou que a sua Igreja é um reino espiritual. Ele próprio, o Príncipe da Paz, é a cabeça da sua Igreja. Quem é aqui a cabeça da Igreja? Cristo, o Príncipe da Paz. Agora, meus irmãos, vamos fazer um resumo. O que tornava os discípulos de Cristo fazerem parte da Igreja de Deus? O crerem em Cristo e na doutrina correta e viverem a verdade tal como vimos no nosso último estudo. Então, o que é que nos torna adventistas do sétimo dia? Lembrem-se que antes de 1863 já existiam adventistas do sétimo dia. Aí se encontrava Tiago White, Ellen White, Logue Burroughs, Uriah Schmidt, John Andrews, José Bates. Estavam todos os pioneiros. Necessitavam eles de uma corporação para serem salvos? Já sabemos que não. Contudo, eles já tinham doutrinas peculiares, como, por exemplo, a purificação no santuário, a mensagem dos 3 anjos, os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, o templo no céu, a justificação pela fé, o sábado, a não imortalidade da alma. Isto torna-nos adventistas do sétimo dia. E como lemos numa passagem anterior, sem termos de necessidade de estarmos numa corporação. Por isso, meus irmãos, quando lemos no último estudo, a presença do alto e sublime é o que constitui a Igreja de Deus. Fora disso, é remarmos contra o que a palavra de Deus nos diz. É estarmos fora da Igreja de Deus. Rejeitarmos os mandamentos de Deus é estarmos fora da Igreja de Deus. Aceitarmos as tradições humanas é estarmos fora da Igreja de Deus. O rejeitarmos os testemunhos do Espírito de profecia é estarmos fora da Igreja de Deus. Por isso, meu irmão, não te deves preocupar se não te congregas num templo, mas no lar, numa garagem, num parque, junto à natureza, porque o que nos faz igreja é a presença de Deus e a fiel obediência à sua palavra. Tudo o que seja para além disto é terreno. Atualmente a corporação adventista está a seguir exatamente os passos do povo judeu. Este povo disse: não temos outro rei senão a César. Ou seja, colocaram a corporação legal acima da organização bíblica. E agora eles dependiam mais do que dizia César do que dizia Deus. E isto é também o que se passa hoje. Hoje a corporação adventista depende mais do que diz o Estado do que diz a palavra de Deus. Ou seja,
A segunda organização absorveu a primeira organização. E isto é o que tem sido ensinado ao povo, que a segunda organização legal é a Igreja. E se tu sais desta organização, tu deixas de ser parte da Igreja de Deus. Por isso, como temos estado a observar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em completa apostasia contra a Palavra de Deus. E uma igreja em apostasia não pode ser usada por Deus, tal como nós apresentámos já no nosso estudo anterior. Então o que devemos nós fazer? Sair dela, povo meu. É isso que temos que fazer. Sair dela para não sermos contaminados com a sua tremenda apostasia, ainda que nos possa custar amizades e outros privilégios. Dentro da organização legal adventista, é impossível atualmente pregar a verdade. E quem diz o contrário está a enganar-se a si próprio. Existem pregadores adventistas corporativos que dizem que existe alguma apostasia na Igreja Adventista, mas que esta não está em apostasia. Que tremenda cegueira! Estes falsos profetas, que não têm outro nome, com este discurso levam o povo a manter-se na apostasia que se respira por todos os poros na corporação adventista. É tremendo isto, meus irmãos. Por isso há muito que deixamos de ouvir pregadores tais como Stephen Bohr, David Gates, Walter White, Doug Batchelor, Norbert Restrepo e muitos outros, que apesar de alguns deles terem ministério sustento próprio, continuam de alguma forma ligados à apóstata corporação adventista, e muitos deles pregam heresias, e uma delas é que dizem que tem que se permanecer dentro da corporação apóstata adventista até ao final. Isto é um total contrassenso, pois até uma criança entende que não se pode ser fiel a Deus e pregar a verdade presente e fazer parte de uma instituição que voltou as costas a Deus e promove doutrinas humanas. Mas pior cego é aquele que não quer ver. Graças a Deus que Deus tem levantado humildes obreiros que estão levantando o adventismo historicista, ou seja, o adventismo original dados aos nossos pioneiros e à serva do Senhor. E alguns irmãos adventistas estão despertando da sua cegueira espiritual, estão a ver, porque antes eram cegos, e as camas que tinham nos olhos estão a cair e passaram a entender e a viver a pura mensagem dos três anjos. Glória a Deus por isso. Quem busca verdadeiramente a Deus encontra-o. Quem lê com fervor as Escrituras e os testemunhos do Espírito de profecia, Deus vai encaminhar essas almas para se reunir com aqueles que não estão sorvendo os vinhos de Babilónia e que pregam a sã doutrina. E isso está a acontecer nos lares, num barracão, numa garagem, numa tenda, no meio da natureza, pois não é necessário para se adorar a Deus termos um templo, para que a presença de Deus se aí manifeste, pois o que torna a Igreja de Deus são as almas fiéis. É a presença de Deus que se pode manifestar onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Reparemos que a mensagem do segundo anjo foi dada em 1844 para sair de Babilónia e é reforçada em Apocalipse 18 com a mensagem do quarto anjo que diz precisamente o mesmo. Ou seja, é um apelo para o povo de Deus sair de Babilónia. E todas as igrejas que se tornaram unidas ao Estado por meio legal tornaram-se também filhas de Babilónia, inclusive a Igreja Adventista do Movimento Reforma e também todos os ministérios de sustento próprio que também se registaram como corporações religiosas ou empresas e assim estão sujeitas às leis estatais. Nenhum filho de Deus pode ser livre em Cristo Jesus se estiver sujeito a uma corporação religiosa que esteja submetida às leis do Estado. Entendam isto, meus irmãos. Por isso a corporação adventista está completamente atada de pés e mãos às leis estatais
E por isso abandonou completamente a verdadeira educação nas suas escolas. Utilizam planos mundanos, músicas mundanas, programas completamente destituídos dos princípios bíblicos. A nível dos hospitais, a verdadeira reforma de saúde nos hospitais adventistas foi completamente abandonada. Estão promovendo a vacinação, o uso de drogas medicamentosas, a prática de abortos, cirurgias para mudança de sexo e tantas outras abominações. Eles têm que seguir o que o Estado lhes impôs e por isso transgridem abertamente as leis de Deus. Isto é uma total tragédia. Isto é uma total tragédia, meus irmãos. E não há mais volta a dar. Deus há muitos anos retirou a sua presença desta instituição, que por ele foi levantada, de facto, em 1844, mas que hoje se tornou uma prostituta. Por isso o povo de Deus deve sair de todas estas instituições e corporações que se uniram ao Estado e viver fora delas, pois de outra forma também serão castigados com as 7 últimas pragas e acabarão por perder a vida eterna. Temos consciência do que estamos aqui a dizer? Suscita muita ira e indignação aos falsos pregadores adventistas que defendem de unhas e dentes uma instituição completamente apostatada. Mas não estamos aqui para agradar a homens, mas sim para fazer a vontade de Deus e chamar o pecado pelo seu nome. E por amor às almas sinceras, apelamos a que saiam de todas estas instituições apóstatas e se unam onde se prega a sã doutrina e onde a presença de Deus se manifeste. Querido irmão, faço-te o convite para que te mantenhas fiel, que toda a mancha que possa existir sobre nós seja liberta pelo sangue de Jesus e que nós recordemos que nós somos a Igreja e que onde há 2 ou 3 congregados no nome de Jesus, o alto e sublime constitui a Igreja. Não necessitamos de uma corporação para fazermos parte da Igreja de Deus. E não podemos levar as almas para a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque estaríamos a levá-las diretamente para a apostasia, para as trevas. Se queremos tirá-las das trevas, não poderemos voltar a colocá-las nas trevas. Temos sim que levá-las para Cristo. Devemos levá-las à sua palavra, devemos levá-las à sã doutrina, devemos levá-las a fim de que avancemos e alcancemos o caráter que Deus nos está a pedir. Concluímos hoje esta minissérie de 2 estudos intitulada A Igreja de Deus na Terra. E esperamos, pela graça de Deus, nos próximos dias, estarmos a iniciar uma outra nova série com um tema também de importância primordial para o povo remanescente atual. Esperamos que o Senhor vos guie em toda a verdade. Fazemos ainda o convite para que possam ir ao nosso canal do YouTube e possam também desfrutar de outros vários estudos que temos tanto em português quanto em espanhol. Este é o link do nosso canal do YouTube, que tem por título Evangelho Eterno 1. Temos para vos oferecer em PDF o livreto Quem é a Igreja? E podereis também solicitar-nos o PDF do estudo sobre o tema que temos estado a abordar. Podeis fazê-lo através do nosso número de WhatsApp ou através do nosso e-mail. Que Deus vos guarde e abençoe até ao nosso próximo estudo.